Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Conseguiram estudar, fazer atividade proposta? Antes de nós começarmos a nossa próxima aula, o nosso próximo assunto, eu sou professora Daine, de língua portuguesa, e relembrando que nós estudamos, na semana passada nós estudamos frase, oração, período e sintagma. Lembrando que frase, ela precisa ter um sentido completo. Temos as frases verbais, que elas são compostas de um verbo, e nós temos os períodos, que são compostos de mais de uma, quando nós temos duas ou mais orações, certo? Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo da aula anterior e vamos ver o que nós vamos estudar na aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é vozes do texto. Vozes do texto, professora? Isso mesmo. Pense que um texto ele vai ter várias vozes, a voz do leitor, a voz do interlocutor, a voz do autor, a voz do narrador, a voz dos personagens, são várias vozes que compõem esse texto. Na nossa aula de hoje, nós também vamos estudar o tipo de discurso. Nós vamos estudar o discurso direto e o discurso indireto. Dentro da formação desse discurso, nós vamos também estudar verbos de elocução. Mas fiquem tranquilos, não é nada misterioso, não é nada muito difícil, com certeza vocês vão entender com muita facilidade, certo? Vocês já sabem que o tema da nossa aula de hoje é tipos de discurso, esse é o nosso tema. Nós vamos ver então o discurso direto e o discurso indireto. Acompanhe ali na tela a definição desses dois tipos de discurso. O discurso direto é o discurso em que as vozes de um texto são transcritas integralmente sem a participação de um narrador, expressando-se por si mesmas. Essas vozes podem ser de personagens, entrevistados, testemunhas, entre outros, a depender do gênero do texto, conto, revista, texto jurídico, etc. O discurso direto, em geral, é introduzido no texto por dois pontos e indicado graficamente por travessão ou aspas. Já o discurso indireto é o discurso em que uma voz impessoal reconta, com as próprias palavras, aquilo que alguém, personagem, entrevistado, etc., falou. Por isso, nesse discurso, utiliza-se a terceira pessoa do singular, tornando o texto mais objetivo. Então, o que é importante vocês lembrarem nesse momento, mas nós vamos ver um pouco mais adiante, que o discurso direto, ele tem travessão, ele tem dois pontos, e ele pode acontecer independente do gênero. Então, não é porque assim, todo conto vai ter o discurso direto ou o discurso indireto. Então, de acordo com o gênero, a gente vai estudar e ver qual é o tipo de discurso, certo? Eu vou deixar na tela um texto para vocês lerem. O nome do texto é Por que o céu é escuro à noite? O paradoxo de Olbers. Então, vocês vão ler esse texto que está na página 16 e 17 do livro didático. Se precisar, volte essa tela para ver o que é o discurso direto e o que é o discurso indireto e leia já o texto pensando se esse é um discurso direto ou é o discurso indireto, tá bom? Agora que você já leu o texto que eu deixei na tela, você já sabe qual é o discurso daquele texto? Voltou, precisou voltar no vídeo para saber? Não tem problema nenhum. O discurso daquele texto é um discurso indireto. Nós vamos ver agora um outro exemplo para depois nós compararmos o discurso direto e o discurso indireto. Veja, a partir daquele texto nós temos um outro texto que foi inspirado nele. O tema é o mesmo. Naquela noite, ao observar a lua e as estrelas, Pedro perguntou: por que a noite é escura? Em seguida, acrescentou ao seu amigo: sério, não é uma pergunta óbvia. Afinal, a noite não deveria ser clara por causa da luz das inúmeras estrelas do universo? Então, note, neste texto nós temos dois pontos, travessão, e temos as pessoas conversando. Vamos agora ver as perguntas que nós temos a partir desse texto, que tem o mesmo tema do texto que vocês leram. Que tipo de texto constitui esse diálogo? Nós tínhamos travessão, nós tínhamos dois pontos. Que tipo de texto que é? É um discurso direto.
Pelas marcações que nós vimos, nós podemos concluir que é um discurso direto. Que elementos justificam a resposta anterior? A fala de Pedro é introduzida no texto por meio de 2 pontos e travessão. Por isso, no texto, a fala de Pedro é expressa na íntegra, sem a participação do narrador. Vamos ver a próxima pergunta. Quais as diferenças entre o discurso utilizado no diálogo acima e aquele empregado no texto de divulgação científica? Texto de divulgação científica nós já estamos estudando desde a primeira aula desse capítulo, e é o texto que vocês acabaram de ler, que eu deixei na tela. Então, vocês viram que o diálogo do Pedro com o amigo tinha o mesmo tema do texto científico, né? Que era também só porque o céu é escuro. Mas nós temos algumas diferenças, embora o tema seja o mesmo. Vamos ver. Além da mudança da pessoa do discurso, no texto acima, que era o diálogo do Pedro, a utilização de travessão e 2 pontos, inserção de personagens, o Pedro e seu amigo, que tem suas falas expressas integralmente sem a intervenção do narrador, que era o que nós tínhamos no texto de curiosidade científica. Ficou claro? Nós vamos ver mais alguns exemplos, vamos fazer alguns exercícios, tem uma atividade para vocês fazerem também sobre isso e com certeza vocês vão entender melhor. Nós já vimos algumas diferenças entre o discurso direto e o discurso indireto. Agora nós vamos estudar sobre verbos de elocução. Você já ouviu falar deles? Não se assuste, não é algo difícil, é bem tranquilo. E nós vamos ver a definição aqui ao lado. E vocês vão ver que tem uma diferença um pouquinho, não é uma diferença tão grande, mas há uma diferença no uso dos verbos de elocução para o discurso direto e para o discurso indireto. Então, vamos ler ali a definição. Verbos de elocução introduzem uma fala, isto é, referem-se ao dizer de alguém. No discurso direto, são utilizados para anunciar a fala de um personagem. Já no discurso indireto, esses verbos são empregados pelo narrador para identificar a quem determinada fala é atribuída, diferenciando esse discurso da narração. Nesse caso, o verbo vem acompanhado pela conjunção disse que, afirmou que. Então, vamos lá, novamente. Discurso direto, ele anuncia a fala de um personagem, de uma personagem. Já no discurso indireto, eles têm a função de diferenciar a fala do personagem da fala do narrador, certo? Alguns exemplos: argumentar, contar, comentar, perguntar. Ali nós vimos que, por exemplo, no caso do discurso indireto, disse que, afirmou que, Alice disse que, Alice afirmou que. Se fosse no discurso direto, Alice contou, 2 pontos, travessão. No discurso indireto, Alice contou que. E aí vem a fala da Alice, certo? E aqui nós temos, verbos de elocução não fazem parte das falas dos personagens, mas ajudam a compreender a narrativa e o diálogo entre eles. Nós vamos ver agora um exemplo de um texto para que a gente consiga entender melhor, ficar um pouquinho mais claro. Veja lá. A Cigarra e a Formiga é um texto clássico, então vocês já sabem mais ou menos como é a história e essa parte, esse trecho vai ficar bem claro para vocês entenderem. Vamos ver lá. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Moral da história: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Nós temos sublinhado os verbos de elocução. A formiga então perguntou a ela. Esse perguntou a ela
nós temos um discurso direto. Nós temos a fala da formiga. E o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão, eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu, muito bem. Então, nós temos os 3 verbos que são de elocução, que eles estão associados, eles não fazem parte da fala da personagem, do personagem, mas eles comentam, eles anunciam, eles dão um esclarecimento dessa fala. Ficou claro para vocês? Vamos então entender melhor, fazer um apanhado geral com os textos que nós lemos até agora. Vocês leram lá na tela o texto que falava Por que o céu é escuro? Era um texto de divulgação científica que nós já tínhamos visto lá na aula 12. Lembram que nós tínhamos começado a entender as características? Aquele discurso é um discurso indireto, que não tinha fala das personagens da forma como aparece no discurso direto, com travessão, com 2 pontos, como aconteceu na fala do Pedro com o amigo, que tinha ali intercalado os dois conversando sem uma intervenção direta do narrador. No texto da cigarra e da formiga, nós tínhamos, apareceram os 2 discursos, o direto e o discurso indireto. Na frase, por exemplo, quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer, nós tínhamos ali o discurso indireto, é a voz do narrador contando o que a cigarra fez. Nas falas, por exemplo, e o que você fez durante todo o verão? Durante o verão, eu cantei, disse a cigarra. Ali nós temos os discursos diretos. E aí, nesse discurso direto, por exemplo, nós temos o disse a cigarra. Temos o disse, que é um verbo de elocução. Vocês devem ter prestado atenção nessas pequenas diferenças. Então, é importante que vocês lembrem. Em discurso direto, nós temos travessão, nós temos 2 pontos, temos a fala das personagens, as personagens falando, conversando entre si. No discurso indireto, nós temos o narrador trazendo essa fala, certo? Nos 2, nós podemos ter os verbos de elocução, mas um pouco diferente a forma como eles aparecem. Caso tenha ficado dúvida, volte o vídeo, leia os textos novamente, mas basicamente vocês precisam pensar nas características e com a atividade vai ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula, tenham aprendido quais são os tipos de discurso, o que é o discurso direto, o que é o discurso indireto, como escrever cada um desses tipos de discurso e que vocês também tenham aprendido um pouco sobre os verbos de elocução que vão ajudar nessa construção. Caso tenha alguma dúvida, assista novamente a aula e lembre-se de fazer a atividade que está proposta para vocês.